eu me deparei, quando estava fazendo a leitura, em algumas situações em que, confesso que eu tenho um coraçãozinho um pouco duro, né? Não sou de me comover com algumas coisas, mas me senti comovido em perceber que eu estava diante de tudo isso e que eu fazia parte também dessa multidão. Multidão a qual pedia aos cegos que se calassem, multidão que não queria que eles incomodassem o mestre deles, né? Então, assim, é uma situação que eu acredito que muitos podem também passar. E esse ensinamento também me trouxe duas coisas. Nós podemos, né, estar em dois lugares, em duas situações, em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo que pareça que não, né? Momentos em que nós podemos ser membros dessa multidão, né, estarmos juntos nessa multidão, fechando os olhos àqueles que precisam, virando as costas aos necessitados, e ao mesmo tempo podemos ser cegos, que precisamos pedir a Cristo que nos cure. Pedir a Cristo que nos cure para que possamos guiá-lo, para que possamos estar sempre junto a Ele. Então, eu percebi que nós podemos sim, ao mesmo momento, estar em dois lugares, né? Ao mesmo momento estar na multidão, julgando e condenando, e também sermos cegos, precisando da bondade e da graça de Deus. E isso eu acho que desperta muito interesse em leitura, muito interesse em aprendizado, e mostra, mais uma vez, que com um pequeno trecho das Escrituras nos ensina muito, e quanto é grandioso nós estarmos dia a dia estudando a palavra do Senhor. Então eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Essa leitura ela está em Mateus, Evangelho de Mateus, e vai de 29 a 34. De 29 a 34. Diz assim as Escrituras: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Grandioso Pai, nosso Deus, peço, Senhor, juntamente com toda essa igreja, que o Senhor esteja nos guiando, nos abençoando no ensinamento das suas palavras, no ensinamento da tua Escritura. Senhor, que este domingo, que este dia do Senhor seja lembrado sempre, seja praticado sempre com muita fé e esperança. Que o Senhor possa nos abrir os olhos, fazer com que nós não demos as costas aos nossos necessitados. Senhor, que possa abençoar a cada um aqui presente, a cada pessoa que estiver representando a Ti, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom, irmãos, acredito que um texto curto como esse fica fácil para poder fazermos alguns entendimentos. E mesmo eu tendo já iniciado, relatando algumas coisas sobre a minha percepção, penso que os irmãos também podem ter percebido algumas coisas já com o texto, né? Esses versículos, eles demonstram, né, o quadro na vida de Cristo, referente à cura dos cegos, né, que eles estavam no caminho perto de Jericó. E essa ocorrência tem um ensinamento realmente profundo, né, que todos os crentes fariam muito bem se relembrassem, né? Antes de tudo, como diz o próprio autor do livro, né, observamos que é possível encontrar muita fé, onde às vezes menos esperamos encontrar qualquer tipo de situação. Então, embora os cegos, né, aqueles dois homens acreditavam em Jesus, né, que ele poderia curá-los, mesmo sem eles não conhecê-lo pessoalmente, nunca tinham visto, pois eram cegos, nunca tinham sentido a presença de Cristo próximo, porque não tinha passado Cristo por ali, né?
Então, isso para eles era importante, porque mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem era Cristo fisicamente, eles tinham fé e eles acreditavam, né? Eles tinham não tinham testemunhado nenhum milagre do Senhor, não tinham testemunhado nada que ele tinha feito, né? Conheciam somente de ouvir falar, mas nada pessoalmente, né? Tão logo, quando eles ouviram dizer que Cristo, filho de Davi, estaria passando por ali, eles se prontificaram a estar presentes e pedir a Cristo, então, a cura. Por quê? Porque eles sabiam que Ele poderia curá-los. Eles tinham certeza disso. E, embora não enxergavam nada, eles tinham a certeza disso, né? E, então, desta forma, nós podemos tirar algumas lições, né? Porque, muitas vezes, nós, que, graças ao nosso bom Deus, temos a nossa visão, nós podemos ver, nós podemos sentir, tocar, andar, e em algumas situações, será que nós cremos o suficiente em Cristo? Será que nós acreditamos o suficiente em nosso bom e grandioso Deus? Então, é um questionamento que nós podemos e devemos fazer ao nosso coração a todo momento, para que a gente consiga refletir sobre tudo isso que acontece, pois Cristo, Ele é único, né? E esses cegos, eles sabiam disso, eles sabiam que Ele passaria por ali, né? E depois desse momento, Cristo nunca mais retornou por lá, não passou por lá novamente, por aquele local Ele não passou novamente. Então, quando conseguiram, mesmo a multidão contrariando eles, mesmo aquela multidão querendo isolá-los, né, de Cristo, porque quando eles gritaram, a multidão não queria que Ele atrapalhasse, sentiram que estavam incomodando, né? E no nosso dia a dia, muitas vezes, é como se nós estivéssemos caminhando na rua, de repente com alguém ao lado, conversando, e uma pessoa chega e para a gente, interrompe a nossa conversa, o nosso caminhar, e quer conversar, quer pedir uma ajuda, e nós não damos atenção. Nós podemos dizer assim, obrigado, agora não, nem sabemos o que ele quer falar. A pessoa quer, de repente, se expressar, quer, de repente, dizer alguma coisa para a gente, pedir uma ajuda. E o que nós fazemos? Não, muito obrigado, eu agradeço, mas agora não. Isso quando ainda dizemos para ele assim, eu agradeço, né? Mas, então, assim, nesse momento nós nos deparamos no meio dessa multidão, né? Multidão essa que segue a Cristo, sim, com fé, mas ao mesmo tempo, eles também são cegos. Ao mesmo tempo, eles também não enxergam o que deveriam estar enxergando, né? E aí, nessa situação, nós temos muitas questões a respeito. E eu acho que a gente tem que refletir muito, porque, como está dizendo, né, que eles clamam, eles gritam, né, mesmo a multidão querendo contrariá-los, querendo interrompê-los, eles chamam a Cristo sem cessar, eles chamam a Cristo. E de tanto chamarem a Cristo, Cristo os ouve, Cristo sente a presença deles ali, o clamando, e Cristo para quê? Para que Cristo para ali? Por que Ele para? Né? Ele para porque Ele ouviu o clamor de alguém que necessita dEle. Ele ouviu alguém que precisava realmente dEle, alguém que tinha fé, que contava com Ele para aquele momento de dificuldade. E Cristo o fez. Ele parou. Ele parou naquele momento, simplesmente perguntou o que eles queriam que Ele fizesse. O que eles queriam? Basicamente, quando nós estamos lendo as Escrituras e fazendo nossos estudos, né, e é o que Cristo quer, que nós pedimos a Ele, que nós falamos a Ele o que nós precisamos, né, e não nos cansemos de pedir, não nos cansemos de falar com Cristo. E Ele parou naquele momento, e quando disseram o que eles queriam, que para eles era tudo, apenas eles queriam a visão, queriam ver, né? Cristo simplesmente tocou os olhos deles e eles voltaram a enxergar, né? Então eles começaram a enxergar, e o que eles fizeram? Com grande gratidão a Cristo, simplesmente também o seguiram, eles seguiram a Cristo. E esse é um exemplo bem básico, né? Porque, como eu acabei de dizer, né? Se um irmão ou até mesmo desconhecido nos pede uma ajuda, ele não conhece o nosso interior, né? E por não conhecer,
simplesmente ele confia e acredita que Cristo pode estar ali agindo, que Cristo pode estar ali para ajudá-lo, e ele pede a nós uma ajuda. E muitas vezes nós não ajudamos, muitas vezes nós viramos as costas, né? E no versículo 31, né, é como nós ouvindo e vendo a necessidade de alguém e simplesmente disséssemos a eles: não posso fazer nada por você, né? Como se nós dessemos as costas, como se nós fôssemos parte daquela multidão que tenta isolar os dois. Então, isso entristece muito, né? Entristece muito a gente com isso. E lá no versículo 32 e também no 33, né, que é a hora que Cristo ele está lá presente, Cristo ele está lá junto à multidão, mas atento a tudo, ouvindo a tudo e a todos, né? Ele simplesmente pronto para ajudar, né? Pronto para ajudar aqueles que necessitam, mas nós devemos pedi-lo, nós devemos buscá-lo, devemos buscar a Cristo. E dessa forma, nós buscaremos Ele, e Ele nos ouvirá e nos aceitará. Como buscar a Cristo? Como podemos buscar a Cristo se fisicamente Ele não vai passar aqui na frente para nós, como Ele passou na frente dos dois cegos? Como faremos isso? É o momento em que nós devemos entrar em oração, orar a Cristo, orar a Ele, pedir, suplicar, para que Ele nos abra os olhos, para que Ele nos abra os olhos e assim nós consigamos ver o que realmente Cristo preparou e o que Ele quer para nós, que é a toda a bondade. Cristo, Ele está presente em nossos corações, mas devemos buscar a Ele sem cessar. No versículo 34, onde diz que, condoído, Cristo tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e eles foram seguindo. Então, nesse momento, Ele está entendendo os nossos pedidos. Nós suplicamos, nós imploramos, nós pedimos. E Cristo, Ele ouve as nossas preces, as nossas orações. E Ele abre os nossos olhos. E o que nós devemos fazer? Ficar agradecidos, felizes e a nossa vida que segue adiante? Não, não é o que devemos fazer. A nossa gratidão a Cristo, no mínimo, é segui-lo, fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos aqui, aquilo que Ele quer que nós façamos, estudar as Escrituras, levar à frente o seu Evangelho, compartilhar todo o conhecimento que nós adquirimos sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o nosso Senhor e bondoso Deus. Nós devemos fazer isso a todo momento, não devemos dar as costas. Às vezes um irmão nosso, pode ser um irmão aqui de dentro da igreja, ele está necessitado, ele está precisando de algo, mas nós passamos despercebidos. Por quê? Na intimidade esse irmão pode se sentir envergonhado, acanhado, de chegar e pedir a alguém, pode não se sentir na intimidade de chegar em um irmão e falar assim: eu preciso de ajuda. E o que nós vamos fazer? Mas eu não sei que ele precisa, eu não sei quem está precisando, se ele não me pede ajuda, como eu vou saber que ele precisa? É a hora que devemos orar a Cristo, que Ele nos abra os olhos, que Ele nos abra os olhos realmente, e nós possamos ver o que é que estamos precisando fazer aqui para ajudar os irmãos. O que nós precisamos fazer para ajudar os irmãos que necessitam, pois são muitos os necessitados, são muitos. Muitas vezes nós deixamos nos deparar com situações e achamos que está tudo bem. No momento de alegria, descontração, nós podemos estar em harmonia, num momento gostoso, descontraído, e tem um irmãozinho nosso que está precisando, tem um irmãozinho que está lá, carente de Cristo, carente de um alimento, de um abraço, e aí, essa hora é a hora que nós devemos estar em oração, para que Cristo nos abra os olhos, que nós não sejamos membros daquela multidão que virou as costas para os dois cegos, sejamos sim, os dois cegos suplicando a Cristo, para que Ele nos abra os olhos, para que nós possamos ajudar a cada vez mais os nossos irmãos, a cada vez mais os necessitados, porque é isso que Cristo quer de nós, que nós tenhamos compaixão, que nós ajudemos uns aos outros, porque se nós pararmos para analisar tudo que a Escritura nos ensina, tudo que ela nos ensina, ela recobra, é que nós oremos a Cristo, que nós supliquemos a Cristo,
nós tenhamos amor no coração, sejamos bondosos, compassivos, que nós sejamos obedientes. Isso é o que ela nos revela, o que ela nos exorta, é o que Cristo pede, o que Ele quer que nós façamos. Então não sejamos diferentes, como eu me deparei com a situação de estar no meio da multidão. Multidão que segue a Cristo, sim, mas que vira as costas ao necessitado. E não podemos ser assim, não podemos. Nós devemos abrir os olhos, orar a Deus, para que isso não aconteça conosco, para que nós possamos ver a cada irmãozinho necessitado, independente da sua necessidade, orar junto com ele, compartilhar com ele, seja um abraço amigo, seja de repente um alimento, seja de repente a oração, mas estar junto com ele. Então, esse pequeno trecho, essa passagem, me ensinou muito sobre isso, me ensinou muito. E, por incrível que pareça, eu acredito que com muitos irmãos também acontece dessa forma, mas nos revela a verdade, nos revela que nós devemos ter sim a compaixão e devemos amolecer o nosso coração. Não devemos ter o coração duro ao ponto de se sentir apenas na multidão. Nós devemos estar em Cristo, todos unidos com o mesmo propósito. E quando nós estamos numa situação em que Cristo está aguardando o nosso pedido, porque Ele está lá presente a todo momento, Ele aguarda que nós vamos suplicar a Ele, vamos fazer pedidos de orações, vamos orar a Ele, vamos agradecer. Ele está lá todo o tempo, aguardando por nós. E o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente sair caminhando? Achar que está tudo bem, está tudo certo? Não, dobrar nossos joelhos, vamos orar, vamos agradecer, porque hoje a nossa visão está aqui, mas Ele ainda deve nos abrir os olhos para que enxergamos as necessidades dos outros, para que possamos acolher e ajudar aqueles que necessitam. Então, irmãos, esse pequeno trecho me trouxe um ensinamento profundo, que eu espero ter passado um pouquinho para os irmãos também. Tá? Deixo aqui esse pequeno trechinho de Evangelho de Mateus, essa passagem que é muito gratificante, sobre a cura dos 2 cegos, sobre Cristo caminhando junto com a multidão, que Cristo está presente, mas nem todos da multidão estão com os olhos abertos, estão enxergando como deveriam. Então, deixo esse trechinho para os irmãos, volto a palavra agora ao pastor Tiago, tá? E espero que Deus abençoe a todos grandiosamente e que todos possam refletir sobre esse momento. Amém?